por que teria eu, uma pessoa que aparentemente leva uma vida, ou levava uma vida saudável, teria mudado drasticamente e aderido a uma dieta cetogênica? Enfim, meu nome é Ezequiel, mais conhecida como Zeca Keto, fazendo alusão à dieta cetogênica. Então, eu que sempre fui uma pessoa, acho que desde 2009, quando eu comecei a ficar meio que fissurado por questão de saúde, qualidade de vida, alimentação, enfim, teria mudado drasticamente minha vida, né? Em 2009 e 2010 eu entrei em um curso de nutrição na UFBA, né? E por questão de, enfim, de casualidade do destino, e acabei desistindo do curso, fui para um curso de engenharia elétrica e acabei voltando pro curso de nutrição agora, né? Enfim, sou quase nutricionista, né? Só falta estagiar, faltam 3 estágios, na verdade, né? E assim, desde esse tempo, eu sempre levava uma vida que eu achava que era saudável, enfim, hábitos de vida saudável, dormia sempre no mesmo horário, acordava sempre no mesmo horário, alimentos que aparentemente são saudáveis e tudo. E assim, nesse último ano eu resolvi mudar drasticamente a minha vida. Mas então, por que eu fiz isso, né? Uma das coisas pelas quais eu tenho procurado muito ultimamente é questão de melhoria nos estudos, foco, cognição, velocidade, raciocínio e memória, né, principalmente. E aí eu já tinha pesquisado sobre dieta cetogênica, dieta carnívora, enfim. E como assim, eu queria performance máxima nos estudos e, enfim, estudar para concurso e ter uma vida melhor e tal, eu resolvi aderir essa rotina, né, e essa dieta cetogênica. Enfim, basicamente eu acho que vocês já devem saber o que é dieta cetogênica, né? O nome cetogênica vem de cetose, que é um subproduto da oxidação de gorduras. Digamos que uma dieta diferente da dieta convencional, na qual a gente comeria basicamente carboidrato, feijão, arroz, batata, massas, enfim. E disso a gente tiraria a glicose seria oxidada na mitocôndria da célula, passaria pelo ciclo de Krebs para formar ATP, que é a moeda energética de nossa célula, né? Tudo nas células, todos esses macronutrientes, sejam glicose, seja, enfim, os aminoácidos, eles podem ser oxidados para formar glicose e formar ATP, ou até gordura. No caso, ela pode ser oxidada, os ácidos graxos, para formar corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles vão se transformar na fonte principal de energia de uma dieta cetogênica, certo? Enfim, e quais são, e por que assim, na verdade eu mudei tanto, né? Não só foi por conta dessa questão de ter um melhor desempenho mental, e também na questão de busca por saúde, né? Eu sempre fui uma pessoa meio que fissurada por saúde, né? E desde 2009, quando entrei no curso de nutrição e depois desisti, eu sempre busquei aprimorar essa questão de saúde, de qualidade de vida e tudo, né? E a cada ano sempre aprendendo mais e colocando em prática, sempre fazendo exames, acompanhamento médico e tudo. Mas eu nunca tinha estudado a fundo, assim, fisiologia, né? Sempre tive medo, né? Como todas as pessoas, de comer muita gordura, medo de colesterol, que não é a gordura, é um álcool policíclico, um pré-hormônio muito importante para todas as células do nosso corpo. E, enfim, eu resolvi aderir a essa dieta. Como é que era a minha vida antes, então? Eu fazia academia e eu gostava de ter um shape legal e tal, bombadinho, bonitinho, que infelizmente não é algo tão saudável, né? Não é algo natural e também não é algo muito bom para o nosso corpo sustentar tanto músculo. Ter músculos é legal para o nosso corpo, né?
No entanto, ter muito músculo não é legal. Não é naturalmente, digamos, que aceitável para o corpo. Enfim, você vai gerar um estresse muito grande, um gasto calórico maior. E músculo para o nosso corpo é meio que supérfluo, né? Nosso corpo ele busca sempre sobrevivência. Então, como é que era a minha dieta antes? E para poder manter um peso legal, eu tinha uma dieta altamente glicolítica, comia muito carboidrato, muito, muito, muito mesmo. Em uma época que eu tinha um shape legal, 2018, 2019 por aí, eu chegava a comer, porque assim, minha fonte principal de carboidrato era basicamente a aipim, né, o mandioca, enfim, quase 1 quilo por dia, né, 300 gramas por refeição, 250, enfim. Aliado a isso, fonte de proteína, eu tinha 120 gramas de peito de frango. E comia alguns vegetais, por exemplo, como brócolis, né? Brócolis ou algum outro tipo de vegetal, né? Ovos também. Então minha dieta era assim. Era hiperglicídica, ou seja, muito carboidrato, muita proteína e baixa gordura. E baixo colesterol também. Então, tinha um shape legal, um nível de gordura baixo e tudo, os exames estavam legais e tal. Mas então, enfim, como eu comecei a estudar para concurso público também, e também por conta de minha faculdade, nutrição, eu percebia que isso me atrapalhava muito, né? Tipo, pós-refeição e tipo, comendo quase de 3 em 3 horas. Pós-refeição, o que acontece? Eu sentia muito sono. Muito, 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 muito sono. E atrapalhava muito. Atrapalhava muito meus estudos, enfim. Então, eu passei a diminuir o número de refeições e aumentar a quantidade dos macronutrientes que eu estava comendo, né? De 6 para 5, depois 4 refeições. E não ficou legal. Inclusive, assim, quando você aumenta muito carboidrato em uma refeição e tudo, sua insulina sobe muito. Insulina muito alta vai te dar muito sono, né? Então, assim, beleza. Mas até então, consegui estudar e tava legal, né? Dava pra levar desse jeito. Mas aí eu comecei a estudar mais sobre a dieta cetogênica. E, assim, eu descobri e também coloquei na prática que você pode, por exemplo, substituir o carboidrato pela gordura. Inclusive o carboidrato, ele é um macronutriente não essencial à nossa vida. O que quer dizer isso? Nosso corpo ele produz carboidrato, né? Os aminoácidos das proteínas, proteína é uma macromolécula e você tem pequenas moléculas ali que são chamadas de aminoácidos. Nosso corpo, meio que numa situação de falta de carboidrato, de glicose e tudo, ele pode pegar esses aminoácidos, pode transformá-los em glicose, oxidá-los e formar o ATP, que é o que nos sustenta, né? Ou seja, forma energia. E também, só que esse não é uma via muito legal para o nosso corpo e tudo, né? E pode formar muito ácido lático na célula, que é um subproduto que não é muito legal para a célula. Então, o que acontece? Na dieta cetogênica, na carnívora, na low carb também, mas meio que você tem um equilíbrio, né? Você tem um pouco de carboidrato, você aumenta um pouco mais de gordura. Você vai usar a gordura como fonte principal de energia. Isso significa o quê? Que a gordura, que é formada por uma molécula de glicerol e 3 de ácidos graxos, né? Um triglicerídeo. Esses triglicerídeos, esses 3 ácidos graxos, eles podem ser oxidados, vão ser levados para a mitocôndria da célula, que é uma organelinha citoplasmática, uma organela da célula, que é responsável por gerar energia, que vai gerar o ATP, né? Então ela pega esses ácidos graxos, oxida e os transforma em energia. Então nosso corpo consegue usar essa energia provinda das gorduras, principalmente, né? Que é diferente de uma via glicolítica, né? Então, e com benefício, inclusive, de, por exemplo, você não subir insulina, né? E, enfim, insulina muito alta, ela gera inflamação, insulina muito alta, ela dá esse sono pós-refeição, que também não é muito legal, né? E também pelo desvio de volume sanguíneo para o intestino, né?
cada digestão. Mas a insulina alta gera muito cansaço, enfim, fadiga, uma sensação de mais tranquilidade também, né? Enfim. E aí, eu resolvi introduzir essa dieta cetogênica, né? Um aumento maior, e passei por uma fase de adaptação. Eu me adaptei muito rapidamente a esse tipo de dieta. Por quê? Porque eu já fazia uma dieta meio que ciclando carboidratos. Alguns dias eu comia muito carboidrato, alguns dias menos carboidrato, justamente para manter uma sensibilidade insulínica já legal, né? Ou seja, fazer com que meu corpo ele produza uma quantidade legal de insulina, não muito alta nem muito baixa, né? E que essa insulina, que é um transportador de glicose para dentro das células, ele funcionasse muito bem, né? Essa sensibilidade insulínica. E estava tudo legal, né? Mas eu queria aprimorar melhor isso, nesses pontos que eu falei, e também queria testar essa nova dieta, para ver realmente como é que eu ia me sentir e tudo, né? Vi que é muito boa para a saúde, enfim. E aí eu fiz essa fase de transição, mas foi muito rápida. Muito rápida, tipo uma semana. Assim, de um dia pro outro eu já comecei na cetogênica, né? Coisa que eu não indico pra ninguém. E de um dia pro outro eu já cortei carboidrato, porque eu já comia pouco, né? Já estava meio que acostumado. Mesmo que fazer os ciclos, eu já estava comendo carboidratos de baixo índice glicêmico e também alguns dias com baixo carboidrato, então meio que eu já entrei na dieta cetogênica. Nessas 2 primeiras semanas eu comecei a fazer 3 refeições ao dia, né? Fazendo basicamente 50 gramas de gordura e 50 de carboidrato, né, para poder manter ali aquela faixa da quantidade de calorias que eu precisava no dia, né, para poder manter meu peso, certo? E aí, achei legal e tudo, tive uma lerdeza, o chamado brain fog, né, um névoa mental, um raciocínio bem lento, um pouco de dor de cabeça também, né, vontade de, enfim, fadiga. Mas eu sabia que tudo isso era da fase de adaptação que eu estava passando, né? Cometi alguns erros que eu vou falar depois, né? Mas basicamente era isso: 3 refeições, né? Eu acordava em jejum, treinava em jejum também, né? Só depois, antes de trabalhar, umas 7 horas da manhã, eu fazia minha primeira refeição, e a última às 3, 4 da tarde aproximadamente. Todas com 50 gramas de proteína, 50 gramas de gordura e um pouquinho de fibra, né? Vinha do abacate, alguma folha verde ou coisa do tipo, né? Aí beleza, passaram-se essas 2 semanas e tal, e aí eu continuei com as 3 refeições desse jeito, né? Principais fontes de proteína, eu usava carnes gordas, ovos, enfim, e gorduras, azeite de oliva, né? Alguns shorts no meu canal eu tô mostrando como é que eu fazia. E aí, eu ainda continuei um pouco fraco, assim, um pouquinho de névoa mental e tudo. E eu percebi que eu estava errando em algumas coisas, como, por exemplo, a questão do sódio, né? Quando você faz uma dieta desse tipo, que você diminui muito a quantidade de carboidratos, o que acontece? Você tem uma diminuição muito grande de retenção hídrica no seu corpo, porque o carboidrato ele vai formar glicogênio no seu músculo e no fígado, e vai promover um aumento de retenção hídrica. E também o que acontece? Quando você diminui a insulina, você diminui carboidratos, seus rins, ele aumenta um hormônio chamado de aldosterona. Diminui a aldosterona, né? E o que acontece? Seus rins começam a excretar sódio, né? E sua retenção hídrica, ela diminui muito. Então, o que acontece? Você vai ter uma falta de sódio no seu corpo. Então, tem uma dica para quem vai fazer esse tipo de dieta: a questão dos eletrólitos. Eletrólitos são minerais em sua forma ionizada, né, como sódio, magnésio, potássio. Você encontra muito potássio em carne, por exemplo, né? Por isso que esse tipo de dieta é uma dieta completa, né? E você encontra muito potássio também no abacate, né? Então, por isso que nesse tipo de dieta é necessário que você consuma de 3 a 4 vezes mais sódio do que você consumia antes, né? E aí, depois de restabelecer esse equilíbrio de sódio no meu corpo, sódio e potássio, né? E o que acontece? Eu não senti mais fraqueza, não senti mais letargia,
Então tudo isso melhorou, né? Isso, inclusive era um erro que eu cometia enfim, é uma dica que eu dou para quem vai iniciar esse tipo de dieta. Então, depois de passar essa fase de transição, né, me senti muito bem, né? Comecei a estudar em alto nível, não senti sono, não sentia sono após as refeições de jeito nenhum. E aí eu caí em uma tentação que é a seguinte, né? Quando eu fazia uma dieta, a dieta anterior que eu fazia, que não tinha besteiras, enfim, mas era a dieta que tinha carboidrato, né? Então gerava um pouco de compulsão e tudo, principalmente quando eu comia algo doce, né? Usava adoçante, coisa que eu não uso mais e tudo. O que aconteceu? Eu introduzi o creme de leite na dieta, né? Que é algo que, enfim, se você faz uma dieta cetogênica low carb, se você colocar em pequena quantidade, dá pra você levar ainda, apesar de que aquele resíduo de lactose para pessoas sensíveis gera um pouco de aumento de insulina, então não é muito legal. Pra mim não foi muito legal. Tipo, comia gostoso, abacate com creme de leite, pelo amor de Deus, né? Fazia algumas receitas legais e tudo. Não comi frutas, né? Isso aí é um motivo que eu vou falar depois também, mas, quer dizer, fruta sim, mas no caso só fruta com baixo teor de açúcar, no caso abacate. E aí eu fiquei viciado nesse creme de leite com abacate. E eu tenho um medidor de cetonas aqui em casa, que é o Optimum Freestyle, né? E assim, eu media sempre meu nível de cetonas. E o que aconteceu? Depois que eu introduzi esses pequenos desvios, desvios assim na dieta cetogênica, eu percebi que meu nível de cetonas baixou um pouco e também eu senti um pouco de sono após a refeição, né? Então pode ter sido isso, pode não ter sido, né? E aí eu decidi fazer outra coisa, retirar os lácteos da dieta, né? Tipo manteiga comum, creme de leite, o queijo também que eu usava bastante, porque queijo basicamente é caseína, né? Uma das proteínas do leite, com gordura também, né? Tem algumas vitaminas e minerais, é um alimento legal. Então, para quem não tem problema, use, tudo bem. Para mim não foi legal. Foi bom eu testar e tirei, depois que eu tirei, voltei ao normal. E por fim, agora, depois de, eu acho que 2 meses, 3 meses que eu tô nessa dieta, eu resolvi fazer o OMAD, né? Que é All Meal a Day, ou seja, uma refeição por dia, né? Então agora, tipo, eu fui bem drástico também. Um cara que comia carboidrato de uma hora para outra foi para cetogênica. Depois da cetogênica, alguns dias eu fui carnívoro também, assim, não comia vegetais. Como eu ainda acho que alguns vegetais ainda a gente tolera bem tudo, né? Apesar de acreditar que vegetais eles são bem ricos em antinutrientes, alguns, né? Mas tipo uma fruta como abacate, uma fruta legal e tudo. E aí, de repente, eu mudei drasticamente também. Eu fui de 3 refeições ao dia para uma refeição só. Então assim, hoje, atualmente, eu faço uma única refeição, que é esse OMAD, como eu falei, né? E geralmente eu acordo em jejum, estudo antes de trabalhar e faço uma dieta. Faço uma refeição na dieta. Então tudo que eu comeria nessas 3 refeições, a quantidade de calorias, de macronutrientes, né, que seriam 50 gramas de proteína e 50 de carboidrato, não, de jeito nenhum, 50 de gordura, eu junto tudo em uma dieta, em uma refeição só. Então 150 de proteína, 150 de gordura em uma refeição só, né, tudo isso. E realmente, você comer muito de uma hora, tudo assim, você mudar drasticamente de uma hora para outra fazendo isso aí é um impacto muito grande. Porém eu gosto dessas mudanças, até para ver como é que meu corpo vai reagir e tudo. E assim, eu me adaptei muito bem. Na verdade foi a melhor coisa que eu fiz. Tipo clareza mental, velocidade de raciocínio, cognição, foco, mudou absurdamente, nossa senhora. Então assim, a questão de fazer uma refeição só ao dia e ser meio que cetogênico, carnívoro, isso aí pra mim foi assim o ápice, sabe? De foco, clareza, cognição, velocidade de raciocínio, sabe? Aprendizado, que era o que eu buscava mais, assim, né? E principalmente também saúde, né? Tipo, agora assim, questão de saúde, assim, tipo, minha pele melhorou fisicamente. Eu vejo que melhorou bastante. Qualidade de sono. Eu nunca dormi tão bem em minha vida
Quando chega basicamente o horário de dormir, né, que, enfim, muita gente tem insônia por conta de cortisol alto, né? Durante o dia tem um cortisol baixo e aí sente fraqueza, sente cansaço, enfim, né? E à noite o contrário, né? Já no meu caso é o contrário. Eu tenho um cortisol alto durante o dia, o que é excelente, não preciso de despertador para acordar, de madrugada inclusive, porque eu estudo antes de trabalhar. E à noite, cortisol baixo e tudo. Eu também uso magnésio, que é outro eletrólito que é excelente também antes de dormir. Qualquer tipo de magnésio, desde que seja quelato, treonato, quelato ou quelado, treonato, citrato são boas formas, né? Vai ajudar muito a você ficar relaxado, calmo antes de dormir, né? E enfim, nunca dormi tão bem em minha vida, com a qualidade de sono absurda, tolerância ao estresse, né? O trabalho que eu tenho aqui pela prefeitura é um trabalho muito estressante, um lugar. Eu trabalho com pessoas de rua, então assim, é um lugar meio delicado, um trabalho delicado, um lugar estressante, o trabalho é estressante também. E eu percebi que essa tolerância ao estresse, ela melhorou muito, 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 quando eu fiz essa dieta, né? Então tudo, sabe? Porque você tem que lembrar o seguinte, seu corpo é uma casa e a dieta vai prover a fundação e os blocos para que essa casa seja construída e mantida também, né? Sempre fazendo reformas, digamos assim, todo santo dia, né? Inclusive, essa analogia é muito boa quando a gente pega a questão do jejum, né? A gente sempre associa o jejum à dieta cetogênica ou carnívora, ou low carb também. Por quê? Porque o jejum, ele é uma das formas pelas quais nosso corpo ele aumenta um processo chamado de autofagia, que é um processo pelo qual, digamos que nosso corpo ele se recicla, digamos assim. Então, as organelas e as organelas são, digamos, pequenos órgãos dentro das nossas células que desempenham algumas funções. Por exemplo, síntese de proteína, transporte celular, digestão celular, a mitocôndria que gera energia, enfim. E células mal fabricadas, por exemplo, que podem se multiplicar e formar, por exemplo, um câncer, elas podem ser recicladas, elas vão ser reabsorvidas pelas células de defesa do nosso corpo, vão ser digeridas e eliminadas, né? Então esse processo de autofagia ele é muito aumentado quando você faz o jejum, né? Inclusive o prêmio Nobel de 2016 de medicina foi justamente pela descoberta da autofagia por um cientista japonês cujo nome eu não me lembro agora. Mas enfim, a autofagia é muito importante, muito boa para a saúde, né? Então, assim, no geral, como eu me sinto atualmente? Ótimo. Apesar de que eu não tenho o shape que eu tinha antigamente, né? Eu tô magro e, enfim, perdi muito peso, retenção hídrica e tudo. As pessoas me perguntam por que eu emagreci tanto, né? Acham que eu tô doente. Na verdade é o contrário. Quem come muito carboidrato que tá doente e não sabe, principalmente psicologicamente, por conta da compulsão, né? Da fome psicológica, como é chamada também, né? Ansiedade, né? Então, esse controle de GABA e glutamato, né? Glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. O GABA ele já é o principal neurotransmissor inibitório. Então, digamos que você tem um equilíbrio GABA e glutamato. Então, é simplesmente maravilhoso, né? Mas, enfim, muita coisa para ser dita de maneira didática e rápida aqui. Então, assim, se você não quer ter saúde, não quer ter foco, clareza mental, disposição para o seu trabalho, se você não quer viver muito, então não faça dieta cetogênica, porque assim, a quantidade de benefícios é assim, absurda. Se eu voltaria a ter um shape legal, dá para ter um shape legal, mas pequeno, né? Assim, mais um shape, digamos, que de um fisiculturista amador. Talvez sim, né? Como eu disse, dá para você manter meio que um equilíbrio. Eu poderia aumentar um pouco o carboidrato, diminuir gordura. Mas assim, eu me sinto tão bem, mas também nessa nova fase de minha vida, que eu não sinto vontade de voltar mais a ser como era antes, né? Então, esse foi um breve relato, né, de como eu me sinto na dieta cetogênica, como é a dieta cetogênica, e ao longo de outros vídeos eu vou explanando sobre mais temas dentro desse universo
da dieta carnívora cetogênica, né? Então, valeu, muito obrigado, tchau, tchau.